Boa noite, hoje é sexta-feira, 19 de junho, o TVU Jornal começa agora e esses são os destaques desta edição. A falta do produto no mercado faz com que o governo prorrogue mais uma vez a obrigatoriedade do extintor ABC. Palestra com Marcelo Facchini rende 2 toneladas de arroz para a Santa Casa de Votuporanga. Tem ainda o esporte, Marcelo Henrique Dias renova contrato com o Clube Atlético Votuporanguense e o meio-atacante Vitor Palito já é do Rio Preto. Essas e outras notícias você vê agora no TVU Jornal. E 2 acidentes aconteceram hoje de manhã próximos a Votuporanga. O primeiro foi na rodovia Péricles Bellini. Um carro seguia no sentido Votuporanga-Álvares Florense quando atropelou um lobo-guará. O animal morreu e não houve feridos. O outro foi na Euclides da Cunha, perto de Simonsen, distrito aqui de Votuporanga. Um carro seguia no sentido Votuporanga-Cosmorama e bateu numa peça de caminhão que, segundo a polícia, provavelmente se soltou do veículo e estava no meio da rodovia. Ninguém ficou ferido. Agora vamos falar de um item de segurança nos automóveis, o extintor ABC, que desde que passou a ser obrigatório em todos os veículos, simplesmente desapareceu das prateleiras. O problema é que se a polícia pegar, o veículo é apreendido, o motorista é multado e ainda perde 5 pontos na carteira de habilitação, certo? Não, por causa da falta do produto no mercado, o prazo para adequação foi prorrogado por mais 90 dias. Edson não perdeu tempo. Desde 30 de dezembro, tem o automóvel equipado com o extintor ABC. No final desse ano, eu fui mexendo no meu carro e vi que o meu extintor estava vencido. Eu fui lá e comprei já o modelo atual, porém era o último onde eu fui comprar, certo? Então, quer dizer, dentro daquilo tudo eu não passei sufoco, mas muita gente no dia estava passando sufoco, porque era o último dia 31 de dezembro era o último dia 1º já ia começar a multar, aí depois veio a prorrogação. Mas para quem, diferente do Edson, não se antecipou ou não encontrou o extintor ABC, o prazo foi prorrogado pela 3ª vez. O dono de veículo terá mais 90 dias para cumprir o que diz a lei e fugir das multas. Quando começar a valer, a resolução passa a punir com multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira de habilitação. Em Votuporanga, em 5 lojas pesquisadas por nossa produção, o preço do produto varia entre R$ 100 e R$ 145. E a procura pelo extintor está muito grande. O estabelecimento comercial de Israel, na zona norte da cidade, está sem o equipamento há 3 meses. E a fila de espera conta com mais de uma centena de nomes. Já vai para 6 meses que a gente não consegue com os fornecedores, né? Eu tenho 3 fornecedores e nenhum dos 3 até agora não conseguiu esse extintor para nós ainda. Já nessa outra loja, o planejamento foi diferente. Após muita pesquisa, os proprietários conseguiram contato com o fornecedor e hoje tem algumas unidades no estoque. Como comprou em certa quantidade, tenta, segundo o vendedor, comercializar o extintor a um preço mais justo. A gente procurou estar comprando de uma certa quantidade maior para ter um desconto maior na compra, para repassar para o consumidor não estar sentindo tanto no bolso o aumento que teve nesses extintores. Os extintores ABC atendem todas as classes de incêndio. O pó especial é capaz de combater princípios de fogo em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos energizados. O vendedor faz um alerta para que os motoristas que adquiriram carros com extintor ABC original de fábrica, que também se atentem à data de vencimento, que pode render multa se estiver ultrapassada. O consumidor tem que lembrar que não pode estar vencido o extintor antigo no carro dele. Ele fala, meu extintor é antigo, só que a validade do extintor dele está vencida. O guarda pegou, ele vai multar. E a regra vale para veículos de carros de passeio, caminhonetes, caminhões, ônibus, micro-ônibus e os triciclos de cabine fechada. Se não for prorrogada novamente, a exigência entra em vigor daqui a 3 meses.
E o vestibular de medicina da Unifev será neste domingo aqui em Votuporanga e também em São Paulo. A prova realizada pela VUNESP terá a duração de 8 horas com uma pausa para o almoço. A primeira etapa será das 8 da manhã ao meio-dia e a segunda das 2 às 6 da tarde. A avaliação tem 50 questões objetivas de múltipla escolha, 18 dissertativas e ainda uma redação. A recomendação é que os vestibulandos cheguem com 1 hora de antecedência. São necessários os documentos originais de identidade e também caneta esferográfica transparente de tinta azul ou então a preta. Os candidatos disputam uma das 60 vagas para a 4ª turma de graduação. O resultado será divulgado no dia 25 deste mês. A pintura do solo no bairro São Marcos, zona sul de Rio Preto, causou revolta nos moradores. Isso porque, de acordo com eles, as ruas precisam de recapeamento. O munícipe afirmou que a Secretaria Municipal de Trânsito tem feito a pintura em cima de buracos, sujeira e pedras. Em nota, a Secretaria admite o erro e diz que a rua Fátima Cabreira deve receber asfalto e sinalização nos próximos dias. Em Fernandópolis, o Polo Regional de Construção Civil está com inscrições abertas para os cursos de pedreiro, encanador e assentador de azulejos. Os alunos recebem todo o material necessário e, para aqueles que estão desempregados, uma bolsa auxílio. Os interessados devem ir até o Polo Regional com o xerox do RG, CPF, comprovante de residência e preencherem a ficha de inscrição até o dia 26 deste mês. O excesso de lixo e entulho tem incomodado os moradores do bairro Jardim Universo, em Araçatuba. A vizinhança diz que os principais responsáveis pela situação são os carroceiros e a própria população, que descartam resíduos de forma irregular nos terrenos e até mesmo nas laterais da via. A prefeitura informou que as denúncias devem ser feitas por telefone e que, a partir da notificação, a limpeza é agendada. E a economia do país dá sinal de que não vai se recuperar tão cedo. A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,99% em junho deste ano. A taxa é superior ao 0,47% de junho do ano passado. Com a prévia divulgada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA acumula a taxa de quase 9% em 12 meses, superior ao teto da meta do governo, que é de 6,5%. E já depois do intervalo tem as opções da agenda cultural para o fim de semana e ainda Beatriz Buozzi traz os destaques do programa Notícias do Campo, que vai ao ar amanhã cedo. TV O Jornal volta em instantes. E amanhã tem mais uma etapa para a eleição para conselheiro tutelar em Votuporanga. Os 22 pré-candidatos vão prestar uma prova de conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e também um exame de conhecimentos básicos de informática. A prova terá 30 questões de múltipla escolha. O pré-candidato que não comparecer estará automaticamente eliminado do processo. Aqueles que forem aprovados em todas as etapas, aí sim participam da eleição, que será neste ano no dia 4 de outubro. O inverno começa só domingo, mas hoje o dia amanheceu fechado, né? Logo nas primeiras horas, o friozinho apertou. E amanhã a mínima deve abaixar para 12 graus. Veja os detalhes na previsão do tempo. Fim de semana de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva para Votuporanga. No sábado, os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 27 graus. No domingo, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Cosmorama não deve chover neste fim de semana. No sábado, mínima de 12 e máxima de 24 graus. No domingo, os termômetros não passam dos 25 graus. Sábado em Cardoso, com mínima de 13 e máxima de 26 graus. No domingo, máxima de 27 graus.
Com a palestra beneficente de ontem, Reaprendendo com Marcelo Facchini, 2 toneladas de arroz foram arrecadadas à Santa Casa. E hoje de manhã, a Associação Comercial de Votuporanga, sensibilizada aí com o trabalho do hospital, também contribuiu com mais 1,5 toneladas de arroz. A entrega simbólica de 1.620 quilos de arroz aconteceu no auditório da ACV e contou com a presença da diretoria da associação, da Santa Casa e também da imprensa. O presidente Márcio Ramalho Mata destacou que os comerciantes se solidarizaram com a luta do hospital em manter o atendimento com qualidade à população de Votuporanga. A Associação Comercial pensou de uma forma em poder ajudar também. Então essa doação de 1 tonelada e 620 quilos vem a ajudar uma pequena parcelinha da Santa Casa, que sabemos que as contas são altas da Santa Casa. É um desafio enorme que essa diretoria da Santa Casa assumiu. Por sua vez, o provedor da Santa Casa, o empresário Valmir Dornelas, agradeceu a boa ação. Segundo ele, o hospital prepara 180 refeições por dia e o alimento arrecadado deve suprir as necessidades por um período de apenas 3 ou 4 meses. A gente vê a associação comercial se mobilizando pró-Santa Casa, dando uma doação expressiva igual essa. Isso é muito importante para a Santa Casa, precisamos desses alimentos para baixar o custo na nossa cozinha e esse dinheiro que iremos economizar na cozinha, colocaremos para humanização e atendimento do hospital. E amanhã a programação da TV Unifev começa logo cedo, às 8h30 da manhã, com o programa Notícias do Campo. E a Beatriz Buozzi traz pra gente os destaques de amanhã. Olá, para você que acompanha o TV o Jornal, final de semana tem Notícias do Campo e nesta edição vamos mostrar um bom exemplo. Em Fernandópolis, uma mãe conseguiu montar um centro de ecoterapia para atender de graça crianças que tenham paralisia cerebral. Vamos mostrar também na receita da semana um prato bem conhecido, delicioso e diferente. Você que gosta de chocolate, mas não pode comer aquelas guloseimas por conta da lactose, a nossa dica é especial para você. Tem música também. No Toca Viola nós conhecemos a dupla aqui da região, Pascoal e Capim. Eu espero você sábado e domingo, anote aí, às 8h30 da manhã, aqui na TV Unifev. Obrigado, Beatriz. E falando ainda sobre agricultura, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, destinou 13 milhões de reais em recursos para a agricultura familiar. Segundo o edital publicado pelo banco, foram selecionados 291 projetos de organizações da agricultura familiar, o que representa 36% do total de inscritos. O projeto vai receber entre 50 a 70 mil reais. A região com maior número de propostas contempladas foi a Sudeste, com 118. E um dado interessante, entre os selecionados, 16 são projetos ou associações de cooperativas formadas exclusivamente por mulheres e 17 de organizações orgânicas e agroecológicas. Daqui a pouco tem esporte e os comentários esportivos de quem? De Edivandro Ferreira. No CAV sai o meia Vitor Palito e continua o técnico Marcelo Henrique Dias. E ainda os jogos do final de semana no Campeonato de Veteranos. É já depois do intervalo. E Votuporanga terá o primeiro pedal solidário Bike Terra. Tudo que for arrecadado no evento será destinado à APAI e também ao IDAB, que é o Instituto de Deficiente de Audiovisual daqui de Votuporanga. O primeiro pedal solidário será no dia 28 de junho, com saída da Avenida Francisco Vilarorta, em frente à ABB, e terá 3 níveis, de 9, 24 e 47 quilômetros. Podem participar ciclistas de qualquer idade. Quem quiser se inscrever é muito simples. Basta ligar no telefone 3421-4616. 3421-4616. A taxa de inscrição é de R$ 30. E Marcelo Henrique Dias continua como técnico do nosso Clube Atlético Votuporanguense e vai comandar a equipe na Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem.
O repórter Josiano Garofolo conversou com ele hoje pela manhã sobre a renovação do contrato e ainda sobre as expectativas para mais uma temporada. Olá a todos, é isso mesmo, né? Como antecipado no TV O Jornal, Marcelo Henrique Dias é o treinador da Votuporanguense na Série A2, foi confirmado pela diretoria e está aqui do meu lado, vai falar com a gente, dar alguns detalhes do que está na cabeça do Marcelo Henrique Dias para a Votuporanguense. Marcelo, como é que você começa a trabalhar desde já para pensar esse time para o ano que vem, para a Série A2, aliás, para esse ano, né, que a pré-temporada começa esse ano? Olha, para já é uma satisfação enorme continuar, né, dar continuidade nesse projeto junto com a direção, né. Eles me chamaram para uma renovação de contrato e eu, sem hesitar, aceitei de pronto, porque que eu tenho um amor muito grande por esse clube, por essa camisa, por essa cidade, por eu ser daqui. E outra, por tudo que se passou esse ano, né, momentos inesquecíveis que vão ficar aí gravado na história da cidade e do clube, e projetando já um cenário para uma Série A2, né? Uma visibilidade muito grande para todos, principalmente para aqueles que vão estar diretamente ligados ao clube, né? A cidade, enfim, vai poder acompanhar grandes jogos aqui, até pelo fato de uma Série A2 ser praticamente um campeonato paulista, um paulistão sem os grandes, né? Como eu já disse em outras entrevistas. Então, é uma satisfação muito grande, né, poder dar continuidade nesse projeto, com o estádio novo, com essa diretoria que dá total respaldo para a gente trabalhar. Então, é uma satisfação muito grande, estou muito feliz com a renovação. Como é que foi essa reunião com a diretoria? O que o pessoal falou para você? O que a diretoria do CAV espera do treinador? Olha, eles enfatizaram que prioridade era renovar comigo, né, juntamente com o Éder, né, para a gente tomar frente aí da montagem do elenco, né, parabenizaram por tudo, né, antes de falar em renovação, agradeceram por tudo que fizemos esse ano à frente do clube. Beleza, então obrigado, Marcelo, boa sorte. A TV Unifev vai continuar acompanhando essa trajetória do Votuporanguense agora, segundo semestre de muito trabalho, né? Com certeza, já estamos aí na atividade procurando observar alguns jogos, estamos planejando aí algumas viagens também, eu também vou me aprimorar e vou procurar estudar nos momentos que forem oportunos aí nesse período vago que eu vou ter aí, né, no meio dessas observações, fazer alguns estágios com pessoas mais capacitadas para eu aprimorar, para poder sempre dar o melhor para o CAV, para colocar o CAV no lugar que ele merece. Ok, então, tá aí o treinador Marcelo Henrique Dias. A gente volta agora para o estúdio do TV O Jornal. E boa sorte aí ao Marcelo Henrique Dias, que já ganhou a confiança do clube e também da torcida pelo ótimo desempenho que teve à frente do CAV. E o autor de 10 gols em jogos oficiais com a camisa do Clube Atlético Votuporanguense, sendo 4 pela Copa Paulista do ano passado e 6 na Série A3 este ano, o meio-atacante Vitor Palito assinou contrato com o Rio Preto. O jogador disse que, para não ficar parado, agora neste semestre, decidiu aí retornar ao time do Jacaré, onde disputou a Série A3 no ano passado. Vitor disse que não é um adeus não, viu? Mas sim um até logo e ainda agradeceu o CAV por ter acreditado no futebol dele. Só lamentou não poder continuar na equipe, já que o clube não disputa nenhum campeonato nos próximos meses. Muito bem, chegou a hora de repercutir as notícias do esporte com o nosso comentarista esportivo, Edivandro Ferreira. E aí, Edivandro, satisfeito com a permanência do Marcelo no CAV? Boa noite. Ótima noite para você. É claro que o Marcelo Dias deveria ficar, né? Boa noite, Ela, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Boa noite para você de casa também. O técnico Marcelo Dias pegou o time lá embaixo, né? Vamos lembrar isso aí. O Marcelo Dias assumiu uma bronca lá no começo que muita gente talvez não iria assumir. Ele foi lá, assumiu, topou o papel da diretoria e veio para cima, né? Veio, comandou muito bem o time na Copa Paulista do ano passado, comandou excelente, um trabalho brilhante esse ano com o Votuporanguense. Então, assim, nada mais justo e nada mais, digamos assim, por mérito, né? O técnico Marcelo Dias tem mérito, tem um pouco de moral com a diretoria, com a torcida, então nem se fala. É
uma pessoa daqui, uma pessoa super alta astral. Então, assim, é a questão do respeito. A diretoria teve respeito com o técnico Marcelo Dias e, claro, teve respeito aí com o profissional. Até mesmo porque, pô, na hora lá ele pegou o time lá embaixo, conseguiu colocar o time lá em cima. Então, acho que, sabe aquela história? Em time que está ganhando, não se mexe, tá bom? Boa sorte, então, para o Marcelo Dias nessa caminhada aí com o Votuporanguense para o ano que vem. Marcelo Dias fica, Vitor Palito sai. Infelizmente é assim. O Vitor Palito assinou aí o retorno dele para Rio Preto, vai disputar a Copa Paulista lá. E lembrando que assim, né, isso aí já era previsto, já a maioria desses jogadores que disputaram aqui o campeonato com a Alvinegra não tem atividade no segundo semestre. Eles precisam, claro, trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Então, eles precisavam aí de alguma outra equipe. Alguns vão para Rio Preto, como o Vitor Palito, o Anderson Cavalo acabou assinando com o Guarani. Só que aqui vale o recado. Tem torcedor que está achando que assim, eles vão jogar lá 6 meses e vão voltar. Não é tudo isso, não. Isso tudo não está certo. Talvez porque eles devem assinar o contrato para 1 ano. Geralmente é assim. E aquela história, vai que o cara vai lá, faz um bom campeonato, tem proposta de aumentar salário, então ele não vai querer arriscar também, tem tudo isso aí. Então assim, torcedor, vamos ser realistas, vamos pensar um pouquinho mais. A chance de todo esse elenco que disputou aqui com a gente voltar é muito pequena. Não vai dar para voltar todo mundo. Mas claro, Marcelo Dias disse hoje pela manhã, numa conversa que eu tive com ele, que ele gostaria que a maioria viesse de volta. Mas aí a diretoria vai ter que preparar, vai ter que saber analisar as propostas, vai ter que garimpar jogador, até mesmo porque é o mundo rotativo, né? O mundo do futebol acaba sendo rotativo. Então, assim, tem chance desses atletas voltarem? Claro que tem. Né? O mundo da bola, como eu disse, é rotativo, mas eles podem também não voltar. O que está me preocupando, eu já vou até ler, tá aqui, o que está me preocupando é o seguinte, as equipes que se deram bem no Campeonato Paulista da Série A3, né, ou na Série A2, fizeram a Copa Paulista, né? Eles tiveram atividade no segundo semestre, montaram um esqueleto, o próprio Votuporanguense foi assim, montou um esqueleto do time do ano passado para se dar bem no começo desse ano. Como o Votuporanguense não vai jogar, eu acho que aí já fica comprometido um pouco aí da história do planejamento para o ano que vem. Isso está me preocupando um pouco. É claro que assim, teve toda essa história do estádio, tem toda essa história de reforma, mudança de arena, mas eu não sei, talvez a diretoria, não conversei com o Marcelo nesse ponto, mas talvez poderia ter feito um esquema e ter jogado em outro estádio, como o estádio do Tanabi, entrava em acordo com a diretoria do Tanabi, final de semana que o Tanabi não estivesse jogando, o Votuporanguense jogava lá, mas mantinha um elenco, mantinha uma base para o próximo ano. Isso tudo a gente vai acompanhar no próximo semestre. Aliás, no próximo semestre a gente vai contando os capítulos, mas só ano que vem mesmo. Boa sorte para o Marcelo Dias, boa sorte para o Vitor Palito. Aliás, vai ficar mais próximo lá, né, da minha cidade. Vou lá conferir os jogos do Vitor Palito. Bom, vamos falar de seleção brasileira agora, Tchalão? Primeiramente, Tchalão, o que você achou do jogo? Foi bem isso aí mesmo. Foi bem isso que o Tchalão falou, o jogo do Brasil contra a Colômbia no meio de semana. E o pedido do Neymar, viu? O cara ficou bravinho, né, rapaz? Subiu mesmo. Acho que foi isso. Eu não sei se é coincidência. Tem muita gente falando em coincidência, mas assim, no mesmo dia em que ele não estava bem, saiu aquela história de investigação do pai dele com o Barcelona e tudo mais, aquela negociação. Jogador é ser humano, o pessoal acha que jogador é máquina, não é assim. Então, e a gente tá... Vale lembrar aqui que a gente está falando de um garoto de 23 anos, tá? Eu com 28 ainda de vez em quando faço umas besteiras, imagina o cara com a responsabilidade de jogar com a camisa 10 da seleção brasileira com 23 anos, se ele não vai ter um dia ou outro que não vai dar certo. Provou o quê? Que a seleção tem um pouquinho de Neymar dependência ainda. Eu acho que precisaria mudar um pouco mais esse esquema tático aí. Do jogo contra a Colômbia, eu acho que o Dunga mexeu errado. Algumas mudanças que ele fez não surtiram efeito, né? Felipe Coutinho, Douglas Costa e tudo mais. Acho que não foi tudo aquilo lá, não. Poderia ter utilizado de outra forma. Ele levou o Robinho lá para quê? Porque assim, vamos pegar, aliás, já vamos até comentar esse assunto já. O Neymar não joga esse jogo agora, vai ter que ficar fora, é claro, com a suspensão. Quem que ele vai colocar no lugar do Neymar? Na minha opinião, Robinho. E na minha opinião, eu já até tiraria o Fred, não é nada contra o Fred, eu acho que ele está fazendo até um campeonato acima do que era esperado, mas eu talvez arriscaria com o Everton Ribeiro. Acho que a equipe ficaria um pouco mais leve,
ficaria um pouco mais rápida ali no meio de campo. Então a minha seleção, é claro que a linha de defesa seria essa mesma. Miranda, aí Thiago Silva ou Davi Luiz para mim, tanto faz ou tanto fez. Se for o caso de ter que recuar um pouco mais, eu entraria com o Marquinhos no lugar do Felipe Luiz, mas enfim, o quarteto ali atrás está ótimo, tá legal. Meio de campo eu ficaria com o Fernandinho e com o Elias para ter essa contenção, apesar que o Elias não está jogando muita coisa não, viu? Vou falar a real. Elias está sumindo, tem hora que eu nem sei se ele está em campo. E aí, colocaria um pouquinho mais para frente, colocaria Everton Ribeiro, Robinho, e lá na frente eu arriscaria, eu colocaria o Diego Tardelli e o William, né? Eu esqueci do meio ali com o William. Meio de campo com Everton Ribeiro, William e Robinho, na frente o Diego Tardelli. Esse seria a seleção. Tchalão, qual que você vai achar aí? Colocava quem no lugar do Neymar? Robinho? Robinho. Robinho tá com moral com a torcida brasileira. Rapidinho aqui, que o Tchalão tá falando que meu tempo tá esgotando. Ó, esse final de semana tem rodada do Campeonato dos Quarentões, né? No Clube dos 40. Às 8 da manhã, o pessoal vai ter que levantar cedo, hein? Açougue Santo André e Clube dos 40, lá no Clube dos 40. E logo na sequência tem clássico regional, Valentim Gentil e Cosmorama. Clássico, hein, Tchalão? Esse aqui vai ter emoção. E lá no campo da Ferroviária, Paulistinha e JA Ferragens. Então tá, Açougue Santo André, Clube dos 40, Valentim Gentil e Cosmorama lá no Clube dos 40, no campo da Ferroviária, Paulistinha, AOM Esportes e JA Ferragens. Tchalão, manda aqui pra mim rapidinho teu palpite do Jogo do Brasil. Pipocou? Não vai falar nada? Pipocou, não quer falar. Tá, vai. Brasil e Venezuela? 3-0 Brasil, vamos de otimismo, né? A vida já tá tão complicada, vamos de otimismo. É isso, bom final de semana pra você, bom final de semana pra você, Tchalão, e bom final de semana pra todos. Obrigado, Edivandro, e nós ficamos por aqui. Assista agora o programa Empreender Tecnologia e amanhã, à 13h, a TV Unifev exibe o Revista da Semana. Segunda-feira, o TV O Jornal está de volta em 2 edições, ao 12h30 e às 6:45 da noite. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.